Olá, queridos! Retornamos nesse nosso momento. Estamos aqui comportando informações basilares, básicas sobre a nossa disciplina e sobre esse lindo momento que é o estudo do direito. Eu quero agradecer a todos os polos que estão nos acompanhando. Quero agradecer ao Theo Monteiro, sempre muito participativo, a você que depois acompanha a aula gravada na plataforma ou até mesmo através do YouTube ou através de uma reprise de nossas aulas, que anota suas dívidas com relação ao entendimento, né, que são chamados de dúvidas, e aí você reenvia isso para mim. É através desse feedback que eu coloco aí curiosidades, eu coloco aí uma pitada a mais de informação para você que está estudando aí na tua cidade e que de repente no assistir de aula, no resolver de questões nossas ou de outros lugares, você vem aí a ter alguma dúvida, algum questionamento, alguma indagação, alguma sugestão, tá? O importante aqui é você. Eu me sinto muito confortável de tê-los aqui pertinho para que a gente possa estar trabalhando assim, nesse grau, como se você estivesse aqui junto comigo dentro do estúdio. Eu estivesse vendo a carinha de todos vocês levantando a mão, fazendo perguntas, e eu super adoro esse momento aí de interação com cada um de vocês. Até mesmo porque a curiosidade, ela nos leva bem mais longe no quesito estudar, tá? E é através dessa ação que você vai se sentir cada vez mais motivado. Até mesmo porque nós costumamos a não gostar daquilo que não entendemos. Quando você começa a entender, parece que você tira uma venda e diz, olha, eu estou gostando. E aí você tira a palavra não consigo. Esse é o meu convite para cada um de vocês. Gente, nós estamos vendo aqui tópicos básicos, nós já vimos a importância dessa disciplina, nós já vimos aqui o que é direito, norma, né? Nós vimos aqui o que é mundo jurídico, nós conversamos um pouco sobre o fato, nós vimos a importância do direito na sociedade, nós vimos a importância da previsibilidade legal, do comportamento na sociedade, nas mais variadas relações em sociedade. Então, esses tópicos da base do estudo da introdução, né, ao estudo do direito, ele nos fornece essa noção elementar, essa parte introdutória, e que você vai estar fazendo uso a todo momento. O último tópico que nós paramos foi esse, falando sobre a visão, não é, do juízo hipotético, tá? Nós vimos lá que o kantismo deu origem. E o Kelsen, né? Ele retomou essa distinção. O Kelsen, você já percebeu que o Hans Kelsen, ele é simplesmente o cara, não é verdade? Pois bem, o Kelsen, ele retomou essa distinção, professor, retomou. E ele foi, mais uma vez, muito, mas muito, né, em cima, direto no ponto, lá no alvo, né? Ele retomou essa distinção, considerando a norma jurídica um juízo hipotético, por dependerem as suas consequências da ocorrência de uma condição. Aí ele disse, olha, se ocorrer tal fato social, deve ser aplicada a norma, uma sanção. Sanção essa que pode ser prisão, pode ser uma multa e assim por diante. Certinho, gente? Olha lá o Theo Monteiro, eu só tenho a agradecer ao Senhor pela oportunidade de ser seu aluno. A sua forma de passar o conhecimento é singular e bem motivador. Gratidão sempre, mestre. Ô, Theo Monteiro, meu muito obrigado, meu querido. Tá? Meu muito obrigado de coração. E é, assim, uma satisfação honrosa para nós, professores, podermos quebrar qualquer tipo de paradigma e irmos aí onde vocês estão, de uma maneira bem comprometida com a informação, com a educação, com o treino, e está te motivando mais e mais, porque eu tenho certeza, mais do que absoluta, que as sementes plantadas hoje vão nos render bons frutos. E num tempo oportuno, num futuro que se avizinha,
nós vamos olhar para o dia de hoje e vamos dizer, valeu a pena. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tá, Theo? Nós vamos aí ainda estar sorrindo e um dia você vai estar me dizendo, você lembra, professor? Eu digo, lembro sim. E isso vai estar imortalizado porque vai estar disponibilizado aqui para nós na gravação. Então, privilégio, honra toda minha. A cada um de vocês, o meu muito obrigado. Vamos lá, meus queridos. Então, conclui Kelsen que a estrutura da norma jurídica, olha como é inteligente. Rapaz, eu comecei a sorrir da inteligência do Kelsen. É um iluminado, né? Esse homem aqui, ó. Ele diz assim, rapaz, então eu vou concluir que a norma jurídica é o seguinte, em determinadas circunstâncias, determinado sujeito deve observar determinada conduta, e se não, moço, e se não, outro sujeito que é o Estado, órgão competente para se fazer valer o cumprimento da lei, né? Porque senão nós teríamos a autotutela, nós teríamos todo mundo dando voador em todo mundo, né? Através de uma outra situação que nós já estudamos, né? Que é o poder legislar. Nós já vimos de onde vem, nós vimos como é o comportamento, citamos aí a lei do farol baixo, citamos aí os 16 anos da Maria da Penha, nós vimos. Fato, valor, norma. Até o Theo Monteiro, eu me recordo muito bem, ele perguntou se tinha alguma ordem para isso, né? O Kaique também perguntou isso na aula. E tem mais um outro que eu não me recordo o nome. E aí eu disse para vocês, não, o fato social existiu, teve o valor que é a ojeriza, o comportamento da sociedade a observar aquele fato, tem-se a norma para dar segurança a todos nós. Né? E aí nós observamos, tá, a questão da lei do inquilinato, que foi o primeiro exemplo de uma questão que eu trouxe para vocês. Então é importante verificar isso. Se você analisar nos dias de hoje, né, se tivermos uma reiterada prática perniciosa, danosa, ao equilíbrio normativo, né, da conduta e previsibilidade nossa em sociedade, esse fato ele vai culminar com uma quebra de valor, e maculando esse valor, entra em ação essa necessidade de legislar para readequar ao padrão esperado. E, professor, tem essa norma, tem a sanção com previsibilidade legal, mesmo assim o cidadão faz, e aí? É o que vai nos manter em segurança para esses poucos que ainda assim resolvem deturpar esse ordenamento social, a previsibilidade legal de uma sanção. É isso que nós temos que colocar em voga, tá? Então, olha aqui, aqueles que resolvem delinquir, olha, o poder, né, coercível do Estado. É ele que chega aqui, vem cá, neném. Quer dizer que você é o cidadão aqui que está furtando a área, né? Pois é. Pegamos você aqui em várias câmeras. Venha cá, venha. Ah, quer dizer que você foi o fulano que praticou ali o assalto, né? Empurrou as pessoas, o cliente, estava portando arma branca. Opa, eita, olha só, o cara estava portando uma arma branca. Tem previsibilidade, olha lá a tipificação. Ah, o cidadão estava com arma de fogo. Aí ele diz, ó, mas não estava municiada, que eu não tenho dinheiro para comprar bala. Quer saber disso não. Não é? E você que anda com esse colar aí, com essa bala empendurada aí? Essa granada dentro do bolso? Tem lá, tá? Então você tem tudo isso. Muito bem, Baixa Grande do Ribeiro. Em tempo oportuno, nós estaremos aí juntinhos novamente. E tudo de bom para todos vocês. Certo, certo, combinado então, tá? Então, gente, ficou claro? Então, nós temos nesse exato momento a existência da necessidade de se visualizar uma técnica. Porque se nós temos norma jurídica, tem que ter uma técnica jurídica para se apreciar tais normas.
para se constituir a elaboração de tais normas. Tem que se ter algo técnico, para que se não vá de encontro, por um exemplo, à Constituição. Por isso, Theo Monteiro, é que se verifica a constitucionalidade, tá? Não vai suplantar direito, não vai prejudicar a coletividade, vai de alguma forma, não é, de caráter observável na Constituição Federal? Ah, não vai. Então vamos melhorar o texto, tá? Vamos modificar esse texto e é assim sucessivamente. Aí passa pelo crivo da votação, pode ter sanção, não é assim? Pois bem, olha como esse sistema ele é feito assim, com a previsibilidade que não se tem aqui, por vontade própria, ao meu bel prazer, vou colocar esta lei. Não, ela não atende interesses escusos individuais. O certo e o que é observável na Constituição Federal é a coletividade, a manutenção da paz social. Tá? Então, quando se fala em termos técnicos, eu tenho que observar que a técnica jurídica vista em seus aspectos mais gerais. Eu tenho que observar que proporciona a visão global do direito. A introdução, ela examina esse objeto, tá? E essa técnica, ela vai consistir num conjunto de operações que você vai adaptar meios adequados a fim de buscar os desejados, né? Isso é o que nós temos a ponderar. E a técnica jurídica é o conjunto de meios e destes procedimentos, tá? Procedimentos esses que tornam a prática efetiva a norma jurídica, tornam prática e efetiva esta norma jurídica. Certinho? Olha como é legal essa ideia, tá? Então eu posso dizer que a técnica ela consiste nesse conjunto de operações pelas quais se adaptam meios adequados aos fins buscados ou almejados, desejados. E a técnica jurídica é o conjunto de meios e de procedimentos que tornam prática e efetiva a norma jurídica. Ponto. Tá? Vamos adiante. Podemos dizer que ela possui um tríplice objeto: conceitos gerais do direito. Quando nós estamos estudando a introdução ao estudo jurídico, assim é observado. Tá? A visão de conjunto do direito, né? Essa visão universalizada que é perceptível da mesma forma nos vários ramos do direito. O lineamento das técnicas jurídicas. Ponto. Muito legal, né? E aí surge a questão. A importância da introdução ao estudo do direito. Ora, trazer essa visão global, trazer essa expertise de base, onde nós vamos ter uma preliminar destes acontecimentos, em forma de conceito, em forma de definição, tá? Eu tenho aí como saber diferença de norma e ética. Eu sei o que é uma sanção, eu sei o que é coercível. Eu posso ter várias conceituações, várias ideias de grandes jurisconsultos com relação ao direito, tá? Eu sei quais são as correntes majoritárias e as minoritárias. Eu vejo as escolas que influenciam até o dia de hoje e deixam essa herança, né, para o sistema jurídico. Então, nesse item, Edmond, no seu livro O Direito Puro, que é uma obra introdutória ao estudo do direito, ele dá o seu testemunhal. Ele fala, esse jurista francês, né, da angústia que ele sentiu ao iniciar o curso de direito.
na falta de uma disciplina propedêutica preliminar, diante da abundância prodigiosa dos fatos e da dificuldade em relacioná-los, da ausência de clareza e de harmonia na visão do direito. Ele disse que sentiu essa dificuldade. A importância dessa disciplina propedêutica, ciência introdutória, né? Aquela que visa reunir preceitos, conhecimentos preliminares e básicos de uma disciplina. Essa é uma etapa muito nobre, de caráter introdutório, que introduz, que prepara preliminarmente, né, para que você possa, nas várias esferas de atuação do direito, saber alguns conceitos, algumas definições tidas como base. Então, é aí a importância indelével. Então, resumindo, o que é que eu posso trazer aqui de informação? A introdução ao estudo do direito, ela vai nos propiciar uma visão global de todo o conteúdo existente na área do direito. E tal visão certamente nunca poderia ser obtida através do estudo isolado de certas disciplinas. Então, tem situações que você só visualiza no montante global aqui, tá? Os conceitos específicos, senhores, de cada ramo do direito, não são objeto da disciplina em questão, restando clara a certeza de que apenas conceitos comuns, de caráter universal, né, é que serão estudados. Conceitos esses universalizados, institucionalizados, que independente do ramo a que se referir, serão os mesmos. Por um exemplo, a universalização, né, de conceitos como lei. Lei, conceitualmente falando, lá no civil é a mesma do penal, que é a mesma do constitucional, e assim por diante. Princípios, relação jurídica, fato ou negócio jurídico, dentre outros. Tá? Somente essa disciplina, ela consegue, através desse processo técnico, trazer essa prática aplicada ao direito, que é o que chamamos de técnica jurídica. Em linhas genéricas, também figura como objeto da disciplina, porque, tecnicamente falando, você passa a ter, dentre outras, informações genéricas mais técnicas a cada situação. Os principais objetos da introdução ao estudo do direito, que conta com a amplitude de conceitos pertinentes à área, visão global do grande sistema existente dentro do direito e noções genéricas da prática jurídica. Tá? Você consegue visualizar o que é silogismo, você consegue visualizar o posicionamento das várias escolas, né? Você consegue visualizar a hermenêutica, que é a arte da interpretação. Você consegue ter acesso ao que é um peticionamento inicial, quais as partes do processo, você consegue verificar a importância da jurisprudência, você consegue ter acesso ao que é uma súmula, por que ela vincula e é chamada de súmula vinculante, tá? Então, aqui nós temos essa visão ampla e maximizada, né? A introdução ao estudo do direito propicia uma adaptação ao mundo jurídico, de forma a conciliar os conhecimentos que você já tem com outros, que você vai se deparando no dia a dia e no estudo. É um importante papel na simplificação de conceitos, situações inusitadas, que poderiam trazer certas dificuldades, gente, né? Quando você não tem esse primeiro contato, é óbvio que você vai estar perante o novo, e aí ser pego de surpresa não é muito interessante, não é verdade? Eu tenho que tomar essa concepção, eu tenho que ter esta ideia. Então, vamos aqui praticar um pouco, tá? Vamos aqui nos deparar com esse primeiro momento, uma primeira questão, para a gente sair só do teórico, né? Vamos ver aí na prática. Eu gostaria que vocês dessem uma lida com calma e não chutassem, mas me mostrassem aí uma resposta com plenitude de certeza, certo?
Para tanto, inicialmente, vamos deixar, por gentileza, um minutinho na tela, meu diretor, por favor. Olá! E aí, senhores? Grande Francisco Henrique, muito boa aula. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo de coração. Estamos às ordens. Muito bacana mesmo. Gente, vamos lá. Podemos afirmar que, utilizando-se de uma visão macro, olha que interessante. Ele já começa a assinalar para você, ó, visão macro, geral, panorâmico, né? Visão macro, geral, panorâmico. O objeto da introdução ao estudo do direito, aí ele vai dizer assim, é o ramo das ciências sociais aplicadas que tem como objeto de estudo o conjunto de todas as normas. Ou eu posso dizer que visa fornecer ao iniciante uma visão global do direito que pode ser obtida através do estudo isolado dos diferentes ramos da árvore jurídica. E meu povo, olha aqui, meus ilustres, ó, que pode ser obtido através do estudo isolado. Ó, se eu estou falando de visão global e eu sei que o estudo, a introdução ao direito, ele é preliminar, ele é basilar, então essa daqui está errada. As indagações de caráter geral, né, comuns às diversas áreas, não são Vamos lá, calma. Ó, as indagações de caráter geral, tá? Comuns às diversas áreas, ramos, né, do direito, não são abordadas e analisadas nesse contexto. Claro que são. A visão é preliminar, é base, né? É base, claro. É o ramo das ciências sociais. Ramo das ciências sociais aplicadas que tem como objeto de estudo o conjunto de todas as normas, regras e princípios. Aqui nós estamos falando do próprio direito. Nós estamos falando do próprio direito. Então, só nos sobrou exatamente, então, Monteiro, só nos restou, propõe-se fornecer ao iniciante uma visão global do direito, que não pode ser obtida através do estudo isolado dos diferentes ramos da árvore jurídica. Perfeito. Tá aí, ó. Não são, é o direito. Bacana, ótimo, né? Aqui é tão legal que você consegue até mesmo no próprio estudo da disciplina estudar a base, né? Vamos lá para mais uma? Tá? 1 minuto na tela, por gentileza.
Estava aqui aguardando ver se vem a resposta, né? Vamos lá. Essa não veio, né? Então vamos junto. Assim sendo, é de bom tom reafirmar a importância da introdução ao estudo do direito, pois fornece conhecimentos basilares, específicos e incomuns às diversas áreas. Não é que são incomuns, pelo contrário, são comuns, universalizados. Isso, Theo. Fornece conhecimentos basilares, gerais e comuns a qualquer área do direito. Vamos deixar isso na forma. Seriam noções fundamentais para a compreensão do universo jurídico. Legal isso, né? Mas não se referindo aos conceitos científicos utilizados no direito, com objetivos pedagógicos. Pelo contrário, gente, ele faz sim referência, tá? Ele faz referência, né? Ele dá a base, né, no sentido pedagógico, para você, dessa base, partir para as outras ramificações, com esse conhecimento basilar universalizado. Aí diz o seguinte, não se propõe a fornecer ao iniciante uma visão global do direito. Se propõe, sim, tá? Do direito, que não pode ser obtida através do estudo, que pode, né? Olha lá, que pode ser obtido através do estudo isolado nos diferentes ramos da árvore jurídica, tá? Então, quando eu percebo, ele usou o não primeiro aqui, inutilizou a nossa resposta, tá? Então, a única que não ficou marcadinha é essa daí, ó. Fornece conhecimentos basilares, gerais e comuns a qualquer área do direito, certinho? E olha aí, nós temos agora noções elementares do direito. Vamos já fazer mais questões. Parabéns aí, grande Theo Monteiro. Vejo que você é comprometido. Parabéns mais uma vez ao Francisco Henrique e a todos os outros que nos acompanham também no chat, tá? E estamos aqui juntinho. Antes de respondermos mais uma leva de questões, eu gostaria de trazer aqui à baila só alguns lembretes que se faz muito necessário nesse momento. Olha só, quando você fala sobre o conceito, eu preciso lembrar que conceituar é diferenciar objeto de outros ao seu redor. O direito, gente, ele é um fato social. Lembra que nós dissemos isso? Ele só existe em sociedade. Miguel Reale, né? Eu sei que direito, ele é o conjunto de normas estabelecidas pelo poder público, né? Que impõe, é coercível, regra que regulamenta a vida social de um povo numa determinada época, certinho? O direito, ele tutela estes comportamentos, ou seja, ele tem sob a sua responsabilidade, né? O direito é esse conjunto de normas, conjunto de preceitos, conjunto de regras, tá? Ele vem com essa visão, ok? E agora nós temos aquele momento áureo, né? Nós temos um momento áureo. Olha lá, já deixei tudo aqui no ponto para você relembrar nas revisões. Já deixei tudo aqui, só reler, tá? Praticar as questões que nós estamos aí respondendo, tá? Tá aqui. Vamos mais uma. O direito é a norma das ações humanas na vida social, organizada soberanamente e imposta coativamente à observância de todos. Miguel Reale, em Lições Preliminares do Direito, afirma que, aos olhos do homem comum, o direito é a lei e a ordem. Isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros. De acordo com a teoria da coercibilidade, o direito é a ordenação coercível, ou seja, não tenho escolha, não é?
da conduta humana. Ou faz o que tem que ser feito, tá? Ou observa o que está dispositivado. Caso contrário, eu decida por mim mesmo. Ah, eu vou fazer, não estou nem aí. Aí você conscientemente você vai estar agindo de encontro àquilo que regulamenta esta conduta. Aí, ó, arque com as consequências, porque com certeza terá. Essa limítrofe jurídica, ela é previsível nessas circunstâncias, até mesmo para aqueles, eu não vou fazer isso não, né? Por exemplo, a pessoa ela acidentou outra pessoa e aí, olha, fugiu, foi embora. Ela se omitiu em prestar socorro. Essa omissão também tem um direito posto. Ele é observado, está dispositivado, tá? Então não é só o fazer, é o deixar de fazer em certas circunstâncias. E isso você também vai observar em vários outros ramos do direito. O fazer e o deixar de fazer. O fazer consciente, né? E o fazer não consciente, tá? Eu tive culpa. Eu cometi, eu fiz com dolo. E também isso é muito observado. Então, tudo isso tem previsibilidade legal. Bom, nós vamos agora responder algumas questões, né, meu diretor? É aquele momento bacana, tá? E nós vamos continuar nessa toada. Tá? Eu estou vendo aí muita participação legal. Theo Monteiro, eu sempre tiro meu chapéu para você. Muito bom ter alunos comprometidos aí. Hoje um dia que eu não tenho o hábito de estar com vocês. Eu não tenho... o dia que nós estamos juntinhos é quarta e quinta. Né? Essa semana nós nos vimos quarta, quinta e sexta-feira. Convite, quero agradecer aqui de público aos dois ilustres doutos, meus amigos ilustríssimos de profissão, doutores, e eu não tive ontem como desejar a eles felicitações pela passagem do dia maravilhoso, dia da advocacia, dia do advogado, dia do estudante, e aqui eu aproveito para reiterar estes votos de felicitação. Vamos lá, meus ilustres, vamos praticar, vamos ver o que, é que nós temos agora de desafio. Senhores, das assertivas abaixo, a que melhor conceitua direito. A bola agora está para você e eu vou solicitar ao meu ilustre diretor que tenhamos aí 1 minuto para leitura e resolução da questão. Opa! Opa, vamos lá ver.
Qual é a que melhor, né? A que melhor. Deve ser compreendido modernamente como uma reação, marca aí, uma reação, né? Uma reação, marque aí, uma reação ou uma retribuição. Lembra? A contrapartida, reação ou contribuição prevista no ordenamento normativo. Essa reação, essa contribuição é o que chamamos aí de sanção. É a sanção jurídica. Isso aí foi falado por um gigante, né? Maurício Benevides Filho, tá? Trata-se de um conjunto de valores. Ó, conjunto de valores, normas, noções sobre o que é certo ou errado. Ah, gente, já não temos mais, né? O que é certo ou errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade. Olha, coletivo. Então, estou falando da moral. Tá? Então, aqui você vai colocar aí sanção jurídica. E aqui os senhores vão estar observando aí a questão de moral. Um conjunto de regras que não possui o tipo de unidade que entendemos por sistema. Quem disse isso aí foi Hans Kelsen. Melhor, vamos ver, conjunto de normas executáveis. Coercitivamente, claro, reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas por órgãos institucionalizados. Olha aí, esse ficou perfeito, né? Esse ficou perfeito. Quem disse isso foi Paulo Dourado de Guzmão. Aí vocês vão ver aqui, resposta correta perfeitamente. Olha aí, Paulo Dourado de Guzmão. Ele foi o responsável por esta pérola. Realmente muito bem, né? Muito bacana. Mais um minutinho na tela, meu diretor. Mas, rapaz, muito bem, voltamos. E aí, primeira ou segunda? Sabe o que foi que vai, o que vai tentar aqui atrapalhar vocês? É a questão da noção de norma jurídica, não é? Ó, quando ele fala que é uma contrapartida, que é uma sanção, tá? Com certeza, gostei, Theo. Beleza, ó, tá? Então, quando você fala coagir, aí eu estou falando de norma jurídica. Então, você já pode colocar aí que aqui eu faço, sim, uma observação sobre norma jurídica. Norma jurídica, tá? Pode botar aí. Norma jurídica. Perfeito. Então,
destacar a finalidade do direito, se resume em regular as relações humanas em sociedade. Para qual objetivo? A fim de que tenhamos paz e prosperidade no seio social. Com qual intuito? Impedindo a desordem ou até mesmo o crime, que é a pior faceta, né? Sem o direito, a sociedade em constante processo de contestação, onde a lei do mais forte imperaria sempre, iria mergulhar num perfeito caos, né? Nós iríamos ter um desarranjo social e nós não teríamos esse equilíbrio, tá? Então, resposta correta, a nossa letra A. E aí nós vamos, meu diretor ilustríssimo, não é, responder aí mais algumas questões nesses últimos 15 minutos, né? Nesses últimos 15 minutos, nós vamos estar trabalhando aí com muito mais questões aí nessa nossa É Hora de Praticar. Gente, para você que não tem o hábito de nos acompanhar, é sempre muito bem-vindo a cada um de vocês. E uma coisa eu digo, de alto e bom tom. É hora de praticar, nós temos os últimos 30 minutos, não é? Mas quem nos acompanha sabe, nós fazemos isso às 2 aulas inteiras, sempre trazendo casos práticos, ilustrações, tá? Para que não fique esse monólogo, tá? Então, para você que depois vai estudar sozinho, porque perdeu a aula de hoje, tá aí feito o convite. Combinado? Vamos deixar aí para evitarmos o teorema de Pitágoras, 1 minuto na tela para o raciocínio da questão, meu diretor. Muito bem. Considerando os conceitos do direito, julgue os itens que seguem. Desta feita, ele vai falar sobre o direito público. O direito público apresenta normas que regem, então vamos aqui destacando, né? O direito público apresenta normas que regem, que orquestram, que organizam as relações em que o sujeito ele é o Estado, tutelando os interesses gerais e visando ao fim social, enquanto que o direito privado trata das relações jurídicas entre particulares, não é? Então, com toda a convicção, nós temos aqui certo, né? Bacana? Vamos aqui um breve comentário. O direito público é o destinado a disciplinar os interesses gerais da coletividade e visando o fim social, alcançando as condutas individuais de forma indireta. É composto predominantemente por normas de ordem pública, que são cogentes, ou seja, elas são impositivas, de aplicação e obediência obrigatória. São suas principais matérias:
direito constitucional, administrativo, tributário, processual, aí vem processo civil e processo penal e direito penal. O direito público, assim, regula a organização do Estado em si mesmo, constitucional, administrativo, em suas relações para com os particulares, penal e tributário, e em suas relações para com outros Estados soberanos, né, o direito internacional. Tá? Direito e sua importância na sociedade. Bom, nós vimos que, em termos, meu diretor, de importância, né, na sociedade, é a previsibilidade da conduta de todos os indivíduos nas mais variadas esferas de relação. Esse item é de importância absoluta para trazer paz, né? Paz e segurança jurídica nas mais variadas relações, tá? Meu diretor, coloque aí para mim, por gentileza, a próxima questão, para nós finalizarmos aqui esses últimos 10 minutos aqui com mais questões para os nossos queridos ilustres, aqueles que depois vão acompanhar a aula gravada, vão fazer as suas anotações, e isso é muito importante. Muito bem, vamos lá? Julgue verdadeiro ou falso. E essa agora vai com relação à ética. Dá uma olhada aí nas suas anotações e verifique aí o que é que você tem a respeito, ou se tiver acesso tranquilo aí e permissivo, use a internet. Vamos fazer um estudo dirigido? 1 minuto na tela, por gentileza. Ok? Nós temos aqui sempre, quando se fala em ética, você tem que lembrar da questão moral. São dois itens que causam muita confusão na hora de responder uma prova. Então ele está dizendo aqui, ó, julgue verdadeiro ou falso, e aí ele pede para você fazer uma justificativa. Isso é cara de questão de prova, né? A ética é um conjunto de regras específico que determina o que é certo e errado e assegura a boa convivência, olha lá, coletivo em uma sociedade. Tá? Então, para você que está respondendo errado, você acertou. Aí a moral. Moral é um conjunto de regras específico que determina o que é certo e errado e assegura a boa convivência em uma sociedade, tá? Para os demais que estão tentando relembrar o que é ética. Vamos lá. Ética é o que se diz respeito à ação quando ela é, quando ela é refletida. Né? É o que se respeita à ação quando ela é refletida, pensada. A ética preocupa-se com o certo, tá? Mas não é um conjunto simples de normas de conduta como a moral. Ela promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir
que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Pronto, bacana demais. Evolução histórica do direito. Tá? Nós vimos que nós temos uma evolução a ser sempre lembrada. Nós temos desde os povos sem a grafia, né? Até o momento onde nós visualizamos a existência da escrita e a necessidade de se antever, de se prever o comportamento em sociedade, trazendo aí mais segurança, tá? Dentro desse requisito, nós visualizamos lá no momento pré-histórico, onde não se tinha, né, no início da humanidade, tá? Esses são chamados de pré-letrados, ou povos ágrafos, são aqueles sem escrita. Então, esse período da história do direito, ele é considerado um caminho enriquecedor, porém difícil, por não possuir registros escritos, tá? Não tem um tempo determinado, tudo bem? Aí nós podemos visualizar que, a posteriori, os direitos dos povos sem escrita, não é? Ele diz o seguinte: o direito, um conjunto de regras que regulamentam uma sociedade. Entendemos que todos os povos ou grupos que vivam ou vivem independente na intervenção da escrita criam as suas regras de convivência, o seu direito. Como era o direito dos povos sem a escrita, né? Escrita no passado, suas características principais, aí nós vamos ver, ó. Direitos não escritos, não eram normados, não tinham normas, não tinham códigos, decoravam e passavam de pessoa para pessoa, procurando ser claro nos seus gestos. O problema é que tinham múltiplas interpretações, cada grupo tinha o seu costume e viviam isoladamente no seu espaço, causando diversidade de costumes e, consequentemente, de direitos, né? O que hoje nós conhecemos, tá? Com esse tipo de transmissão oral, as regras, elas obviamente não eram iguais, porque tinha-se aí várias interpretações, e aí com isso trazia uma insegurança muito grande. Essa religiosidade ocasionava certos temores, portanto era preciso que as regras fossem estipuladas. Os povos ágrafos tiveram que regular, né, relações presentes em seu convívio e no seu dia a dia. Não precisaram regular o direito das coisas, porque o que hoje denominamos de propriedade, na época era coletiva e não era individualizada, aqui traçando um parâmetro com o que hoje nós chamamos de direito. Como umas consequências das relações presentes em seu convívio, tem as relações de família, levando em conta que a família é a primeira instituição que existiu no mundo, tá? Durante muito tempo, deu-se o nome de direitos primitivos ao direito e, por consequência, de direitos jurídicos ao sistema jurídico sem escrita. Denominação essa que durou muito tempo, se mostrou inadequada, pois derivava dos inúmeros povos, né, que não tinham ainda atingido a cultura da escrita, mas que tinham o que podemos chamar de uma grande evolução na vida social, cultural e jurídica. Surgiu então a expressão direitos arcaicos, mais abrangentes do que direitos primitivos. Porém, permite-se englobar e classificar sistemas jurídicos e sociais de diversos níveis. Gente, aqui é aquele detalhe: não se tinha codificação. O povo não teve o domínio da escrita, tá? Vamos mais adiante. Dias atrás nós vimos isso e nós tínhamos que relembrar. Então vamos praticar uma das últimas questões. Olha como é que isso aí é cobrado em concursos do modo geral. Só para vocês terem uma ideia. Nós fizemos toda essa viagem até chegar aqui. Ao explicar as características fundamentais, né? Aí ele traz lá na parte da existência, ali em meados de 1804, o Código Napoleônico. Aí ele vai falar da escola da exegese. E aí, o que você consegue lembrar? Vamos deixar um minutinho na tela, meu diretor.
Ok? Vamos lá. Gente, depois de falar aquela pequena curiosidade sobre os povos que não tinham domínio, né? Nós pulamos, demos um salto e fomos lá na época da escola da exegese. Para respondermos essa questão, o aluno ele precisaria lembrar de como era o comportamento, tá? O comportamento dessa escola. Como é que ela interpretava? Ela costumava dizer o seguinte, olha lá, o direito o direito estava reduzido às normas, elas por si só resolveriam, não é? E teriam como objetivo supremo, absoluto suprir o máximo possível a obscuridade, a ambiguidade, tá? Não se falava de lacunamento, porque eles já tinham aquele pressuposto de que a lei era absoluta e ela conseguia interpretar tudo. Então, segundo Bobbil, a escola da exegese nos leva a concluir que a lei não deve ser interpretada segundo a razão e os critérios valorativos daquele que deve aplicá-la. Ou seja, o juiz ele estava ali, não é? Sendo um vassalo do legislador. Em outros momentos, vocês vão ouvir princípio da onipotência do legislador. Tá? E aí, se te perguntarem pela fonte, você vai responder que nesta época a fonte única do direito era o próprio Estado. Senhores, o meu muito obrigado pela companhia valorosa. Até a semana que vem, com muito mais treino para você aqui no curso técnico Serviços Jurídicos. Até mais.